Então, muito bom dia a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Este é mais um dos webinars que temos vindo a promover há muito tempo a esta parte. A esta hora, muito destinados à própria sala de aula, portanto, um cumprimento muito especial para todos os alunos e todas as alunas que estão a assistir em direto a este webinar. Depois dizer-vos que este é um recurso que fica, é também com essa perspectiva que temos, que é deixar um recurso que pode ser utilizado pelos professores e pelas professoras em todo o momento, mais curto, menos curto, mais dilatado no tempo, com o tempo integral do webinar, sem a minha intervenção, claro, mas o objetivo aqui é que possa ficar algo do vosso lado também como recurso. As conferencistas que teremos dar-nos-ão, com certeza, uma ideia muito clara de todo este processo e de todo este assunto que aqui vamos trazer e, portanto, podem inclusivamente aproveitar algo daquilo que é dito de uma forma mais minuciosa pelas conferencistas, no sentido de despoltar alguma conversa que seja depois necessária fazer-se com os alunos em sala de aula. Queria agradecer à minha equipa, ao Rui Lima, à Emília Pedrosa e à Isabel Lopes, que são os promotores deste webinar. Depois agradecer às conferencistas, à Patrícia Lemos e à Liliana Boutecampo, e também à Lúcia Pestana, que fará aqui um resumo final genérico de todo este webinar. O webinar Olhos nos Olhos, Saúde Menstrual, um assunto que toca a todos e a todas, neste Dia Internacional da Mulher. É um Dia Internacional da Mulher dedicado à mulher, mas às meninas, às raparigas, às mulheres. E eu gostava de manifestar este meu apreço pela capacidade que as meninas, que as raparigas e que as mulheres pelo mundo têm em condições muitas vezes muito desvantajosas, conseguirem fazer ouvir a sua voz. E isso parece-me muito relevante. Na DGE não temos hábito das efemérides. Para nós a vida tem que ser continuada e não fazemos iniciativas de toca e foge. Podemos fazer iniciativas de toca e fica. Esta não é uma iniciativa isolada. Esta é uma iniciativa que tem como grande suporte a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e que tem aqui, objetivamente, vários domínios desta Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania que, de uma forma ou de outra, mais direta, menos diretamente, serão claramente aqui focados. As questões da sexualidade, as questões da igualdade de género, as questões da saúde, da educação ambiental, do desenvolvimento sustentável. Portanto, todos estes aspectos serão aqui trazidos. Mas há um que é fulcral no meio disto tudo, que é a questão dos direitos humanos. Portanto, os direitos humanos como grande chapéu de toda a iniciativa e de toda a problemática que este Dia Internacional da Mulher também encerra, mas onde conseguimos, de alguma maneira, trazer à liça e à discussão assuntos que nos outros dias também falamos deles, mas que hoje têm maior acuidade e têm uma intervenção diferenciadora. A saúde menstrual é uma questão de saúde, quer seja sexual, quer seja reprodutiva, de educação, de igualdade de género e com os direitos humanos colocados aqui, e não é uma mera questão de higiene, mas eu não entrarei por estes pormenores mais técnicos, porque as nossas conferencistas farão esse trabalho muito bem. Gostava de vos saudar, mais uma vez, de dizer que temos mais de 500 inscrições e que mais de 200, estou a ver o número aqui deste lado, são 238, são turmas que estão a assistir a este webinar em direto. Espero que ele possa ser o despoletador de novas iniciativas, que possa ser o rastilho para que estas questões da saúde menstrual possa estar em cima da mesa. Há escolas no país onde já há organização para colaborarmos a este nível internamente, através das associações de estudantes, etc. Eu tive a ocasião de estar
há cerca de um ano, não consigo precisar exatamente quando, mas há cerca de um ano, em Vila Nova de Gaia, e na escola onde estivemos fui surpreendido por uma apresentação. As escolas são convidadas a fazer uma apresentação no âmbito de um dos temas, ou dos domínios, melhor dito, da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, e fiquei surpreendido com a passagem de um filme holandês, onde estas questões eram muito trazidas à liça, e onde, em função desse filme, a escola se organizou para conseguir dar resposta às necessidades das jovens que a frequentam. E, portanto, esta é uma iniciativa isolada, diria eu, mas que é uma iniciativa que pode ser repetida, replicada noutras circunstâncias. Para todos, um feliz dia, para todas as meninas, as raparigas e as mulheres, um feliz dia e um excelente 8 de março. Isabel Lopes, faz favor. Obrigado. Ok, obrigada, José Carlos, pela introdução. Eu resta-me agradecer a participação dele, as palavras que ele já deixou, e o nosso tempo é curto, uma hora vai passar depressa, e ouvir a Patrícia, a Liliana e depois os secretários da Lúcia são prioritários, e portanto eu vou guardar algumas considerações que eu possa ter a fazer para o final, se houver tempo. Vou-vos apresentar a Patrícia. Quando se chegou aqui acima da mesa, eu, enquanto coordenadora do domínio da sexualidade e da igualdade de género, a oportunidade de trabalhar estas questões da menstruação. A Patrícia foi aqui a personagem que me cativou na primeira reunião que eu tive com ela, e achei que não podia desperdiçar a oportunidade de vos apresentar a Patrícia e de ela partilhar o muito que ela sabe. A Patrícia é fundadora do Círculo Perfeito, uma plataforma que tem a ver exatamente com a educação para as questões menstruais, mas ela faz muitas outras coisas. A apresentação dela falará por si e vou dar-lhe a palavra. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Isabel. Bom dia a todos. Agradecer à DGE este convite. É um prazer estar aqui. E obrigada a todos os professores que se juntam aqui a nós, com as suas turmas também, para hoje falarmos sobre período. Eu trouxe uma apresentação para manter toda a gente entretida. Temos muita coisa para falar, não vou conseguir falar todas as coisas que gostaria, mas se calhar, antes de começar, uma primeira palavra aos rapazes. Sei que são muitos que estão desse lado, vocês nunca vão ter período, mas dizer-vos que isto funciona como um árbitro num jogo de futebol. As raparigas têm, a partir da fase da puberdade e da adolescência, a possibilidade de ter este árbitro interno, a que nós chamamos de período, para lhes dizer se o jogo delas está a correr bem e dentro das regras ou não. Esta é a parte mais fixe de ter o período. Para todas as pessoas que estão a assistir, jovens, raparigas mais novas, as pessoas inclusivamente mais crescidas, professoras, auxiliares de educação ou outros técnicos que têm um período e que nunca conseguiram fazer as pazes com o facto de terem algumas queixas. Espero que esta sessão hoje também seja elucidativa e, como dizia José Carlos Sousa, que possa, na verdade, dar origem a mais debate, a mais informação, a melhor informação, porque efetivamente as questões da saúde menstrual são um assunto que toca a todos. Vou partilhar aqui algumas imagens para ir acompanhando aquilo que tenho para vos apresentar. Nós, quando falamos de período, tendemos a achar que isto é uma chatice que nos acompanha durante a vida, durante muitos anos. Quando fazemos uma pesquisa nas redes sociais, aquilo que vamos encontrar muitas das vezes vão ser, sobretudo, imagens de raparigas agarradas à barriga. Precisamos desconstruir um bocadinho esta ideia, precisamos sobretudo de atualizar a informação que temos e precisamos de olhar para o período como um árbitro e não só como algo que surge na dinâmica do ciclo menstrual com a sua função reprodutiva. Então vamos começar pelo princípio. O que é o período? O período, ou menstruação, é um sangue vaginal que aparece em intervalos de tempo mais ou menos iguais. E esta é a parte visível daquilo, de uma outra coisa maior que nós chamamos de ciclo menstrual. Há ainda muita vergonha em falar sobre o período. Temos muitas palavras para substituir a palavra período ou menstruação. A maior parte das raparigas tende a falar baixinho quando tem o período ou a comentar só numa esfera muito íntima de pessoas que está menstruada.
Regra geral, não comentamos com ninguém que estamos com o período, a não ser que tenhamos dores, e muitas das vezes utilizamos isso para não fazer as aulas de educação física. Também vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente. E então isto acaba por se tornar, ou temos a ideia, como na verdade o período é uma coisa que assiste só no corpo que nasce com ovários e com um útero, que isto é uma conversa de raparigas. Mas na verdade é um assunto que vai tocar a toda a gente. Todos os rapazes estão cá porque a sua mãe teve um ciclo menstrual e teve período. Um dia, eventualmente, vão ter colegas de trabalho, amigas, companheiras, namoradas que vão menstruar e que, eventualmente, quanto mais informação eles também tiverem, mais fácil fica para toda a gente. Mas de onde é que vem esta vergonha em falar do período? Bem, temos sobretudo dois motivos. O primeiro é porque este é um sangue que sai da vagina e isto cria muitas vergonhas, porque estamos efetivamente a falar de uma parte que é íntima. Nós chamamos-lhes partes íntimas porque efetivamente elas nos pertencem e que fazem parte de uma esfera que é privada, mas este sangue é um sangue que, ao contrário do outro sangue que nós estamos habituados a ver, quando temos uma ferida ou quando nos magoamos, o sangue que sai pela vagina é um sangue que, ao contrário de significar que alguma coisa está mal, vem significar que alguma coisa está bem, que o corpo está a crescer e que está saudável. O segundo motivo pelo qual temos vergonha vem efetivamente de desconhecimento ou de ignorância. Lá atrás, há muitos, muitos séculos, este sangue aparecia nas mulheres e ninguém sabia de onde é que ele vinha. Parecia quase uma coisa mágica. As mulheres sangravam e não lhes acontecia nada, não morriam, continuavam cá e, passado algum tempo, voltavam a sangrar. Então, para justificar ou para encontrar uma narrativa que fizesse sentido para justificar este sangue, inventaram-se histórias. E temos umas histórias boas e temos umas histórias más. Infelizmente, ou aquilo que nós chamamos de mitos, ou mitos menstruais, são histórias que contamos para justificar o que é este sangue, ou de onde é que vinha este sangue. São histórias muito antigas na maior parte das vezes. E infelizmente, dizia-vos eu, continua a haver muitas histórias aqui no nosso país de coisas que nós não podemos fazer ou coisas que nós não podemos comer quando estamos menstruadas. Muitas de vocês talvez já terão ouvido que não é suposto lavarem o cabelo, tomar banho, ir à praia tomar banho de mar, não devem comer polvo, se quiserem fazer um bolo e tentarem bater claras em castelo, se calhar elas não vão subir ou não vão montar, e tudo isto são coisas que vêm do século passado e é lá que elas têm que ficar, no século passado. No meio disto tudo, dizer-vos que também há histórias boas. Não faltam histórias pelo mundo inteiro que, para justificarem esta espécie de magia de sangue menstrual, vão fazer uma ligação a uma outra dimensão mais mágica, que este é um canal de comunicação com os nossos antepassados, que esta é uma forma, na verdade, de dar uma espécie de superpoder às raparigas e que é um motivo de celebração e de festa. Ter um período é natural. Toda a gente tem. Qualquer mulher, qualquer rapariga vai ter o período em determinada altura da sua vida. Este é um sinal de que o corpo está a crescer e que está numa fase de transição do nosso corpo de meninas para o nosso corpo de mulheres adultas. E está também relacionado com a nossa saúde reprodutiva, porque, como vos disse, esta é só a parte que a gente vê de uma outra parte invisível, que é o nosso ciclo menstrual. Quando o nosso período chega, significa que os nossos ciclos menstruais estão a começar a preparar-se para ficarem connosco durante 40 anos. 40 anos, é muito tempo. Então imaginem que de repente aparece alguém na vossa casa e diz: eu agora vou ficar aqui 40 anos. Eventualmente, a melhor coisa que nós temos que fazer é tentar conhecer esta pessoa, tentar ser amiga dela para que esta relação possa correr bem. Trabalhar para a saúde menstrual é, sobretudo, compreender o que é que o período está aqui a fazer, que coisas é que ele vem arbitrar, que coisas é que ele tem para nos dizer, para nos tornarmos bons amigos, porque uma relação de 40 anos é uma relação de muito, muito tempo. Então, o ciclo menstrual começa no nosso cérebro. Eventualmente, já vos disseram que o ciclo menstrual tem por objetivo permitir-nos a possibilidade de engravidar e de fazer bebés, mas é importante nós entendermos que o corpo funciona como se fosse uma orquestra. E nesta orquestra nós temos um maestro, como em todas as orquestras. E esse orquestra é o nosso cérebro. Tem uma parelha,
uma combinação, uma equipa de dois, que é o nosso hipotálamo e a nossa hipófise, aqui na base do nosso cérebro, que vão ser os responsáveis por pôr esta orquestra a funcionar. Eu vou parar agora aqui um bocadinho a apresentação, porque queria muito mostrar-vos como é que acontece o ciclo menstrual e a menstruação com os bonecos que tenho aqui para partilhar convosco. Então, isto é um útero com o tamanho real de um útero de uma mulher adulta. Reparem, fica aqui por trás, fica na palma da minha mão. O útero é um músculo incrível, apesar dele ser só deste tamanho, quando as mulheres engravidam, ele consegue aumentar para o tamanho de uma melancia. É um músculo extraordinário. Depois do bebê sair, ele volta outra vez a ficar deste tamanho. Temos aqui duas trompas, que são estes tubos que estão mais ou menos meio dobrados, os ovários, que são do tamanho de duas amêndoas. A Páscoa está a chegar, para a próxima vez que olharem para as vossas amêndoas, não é este chocolate, são as amêndoas sem açúcar e sem chocolate, podem perceber que é deste tamanho que são os nossos ovários, e temos aqui o colo do útero, que vai fazer com que a nossa vagina seja finita, ou seja, coisas que entram na vagina não se perdem lá, e os bebés, quando estão dentro da barriga das mulheres, também não estão perdidos no meio dos órgãos todos que nós temos na barriga, porque está o bebê dentro daqui do útero. Então, dizia-vos eu que o maestro desta orquestra é o vosso cérebro, e basicamente aquilo que vai acontecer é que o nosso hipotálamo e a nossa hipófise aqui em cima vão tentar avaliar quão saudáveis é que nós estamos. Para isso, vão perceber se nós estamos a dormir o suficiente, se estamos a comer de forma adequada, se o corpo se está a movimentar, porque é para isto que esta casa onde nós vivemos, que é o nosso corpo, funciona todos os dias. Então, o nosso cérebro começa a libertar umas hormonas que vêm fazer uma sinalização aos nossos ovários. As hormonas são basicamente o carteiro, ou o senhor que traz as encomendas que são entregues na vossa casa. São, na verdade, estes transportadores de mensagens, e neste caso vêm do vosso cérebro para os ovários, para dizer que está em altura de começar a amadurecer vários ovócitos, que são pequenos ovos pequeninos, óvulos neste caso, que as raparigas trazem desde o tempo que estavam na barriga da mãe delas. Então, aquilo que vai acontecer é que esta sinalização que chega aos ovários vai começar a fazer com que haja vários ovinhos a serem amadurecidos, e vai haver um que se despacha mais depressa e que vai ser o campeão desta corrida. Durante esta fase, aqui o útero começa a receber uma sinalização dos vossos ovários e vai começar a preparar uma espécie de cama. Então, temos aqui um lençol a ser posto, com umas hormonas que são libertadas pelos ovários, e depois do óvulo ser libertado, ele vai ser apanhado por uma trompa e vai fazer este percurso todo aqui da trompa. E depois parece uma bola de sabão, sabem? Aquelas bolas de sabão que nós sopramos. Cada vez que sai um óvulo, ele faz este percurso na trompa, e se não se cruzar aqui com nenhum espermatozoide, este óvulo não vai ser fecundado, portanto não vai dar origem a um embrião nem a uma gravidez, e portanto ele, desaparece e vai ser reabsorvido pelo corpo. Mas neste entretanto, o folículo, este furinho, de onde saiu este óvulo que nós acabamos de libertar, vai contribuir para esta caminha que já tinha um lençol e que agora vai receber uma espécie de edredão, e fica uma cama fofinha, fresca, para garantir que, na eventualidade de um dia um óvulo que venha a passar numa trompa encontre um espermatozoide, vai descer até aqui e vai poder implantar para dar início a uma gravidez. Mas os primeiros ciclos menstruais não têm por objetivo permitir-nos ficar grávidas, mas como todas as coisas que nós começamos a fazer vão precisar de tempo para que a gente as faça bem, o corpo começa, muitos anos antes, a preparar estes ciclos, a aprender como é que isto se faz. É um bocadinho como entrar na escola e depois andar aqui vários anos para aprender a fazer coisas. Quando esta caminha não é utilizada, o nosso útero, que é um músculo, vai receber umas mensagens de uns químicos que vêm dizer-lhe que ele tem que contrair. E ele, como é um músculo, contrai, e com isto vai deitar fora esta caminha, e as raparigas têm aqui a menstruação delas. E, entretanto, temos o maestro cá em cima. Acabou este concerto, vai começar outro. E começa tudo outra vez. O ciclo menstrual acontece, então, com estas fases todas sempre pela mesma ordem. O cérebro a sinalizar os ovários a fazer amadurecer vários ovinhos, um óvulo a ser libertado e a entrar na trompa,
esta caminha a ser feita e a desmanchar-se e a sair quando não é aproveitada. Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Para vos lembrar que o ciclo menstrual chama-se ciclo porque, como todos os ciclos que vocês conhecem, começa e acaba para logo começar outra vez. É como o ciclo do dia e da noite, do dia e da noite, o ciclo das estações do ano, a primavera, o verão, o outono, o inverno, a primavera, o verão, sempre pela mesma ordem, como o ciclo da lua, que enche e desenche, aparece e desaparece sempre pela mesma ordem. Então, na verdade, o ciclo menstrual, apesar de nós só vermos a menstruação, é este conjunto de 4 estações que vão acontecendo dentro de nós. E isto significa que, da mesma maneira como vocês no verão fazem coisas diferentes no inverno, é possível que durante o vosso ciclo menstrual, apesar de vocês não o verem, que vocês sintam vontade de fazer coisas diferentes. Vai haver alturas em que estão com mais vontade de estar com os amigos ou mais vontade de falar, e vai haver outras alturas que se calhar vão ter mais vontade de estar sossegadas, debaixo da manta, a ver filmes ou só a descansar. O ciclo menstrual é ensinado nas escolas pelas vossas professoras de ciências e pelas vossas professoras de biologia. Temos um modelo que nos diz que o ciclo menstrual deve acontecer a cada 28 dias. Agora reparem, da mesma maneira como nós sabemos que um rosto tem 2 olhos, um nariz e uma boca, todos nós temos caras diferentes. E o ciclo menstrual também funciona assim. Não temos todas ciclos de 28 dias, que eventualmente é aquilo que vocês vão encontrar nos vossos livros da escola sobre o ciclo menstrual. É suposto o vosso ciclo menstrual acontecer em intervalos mais ou menos iguais, mas nos primeiros anos, aquilo que nos primeiros e nos últimos, para as senhoras mais crescidas também que nos ouvem, é normal que essa flutuação de tempo ronde entre os 21 e os 45 dias. Só 20% das raparigas é que vão ter, e mulheres, é que vão ter ciclos de 28 dias, sem que isto seja um problema para as outras. Às vezes tem só a ver com o nosso próprio ritmo. Então, só 2 em cada 10 é que vão ter ciclos de 28 dias. Nos primeiros anos menstruais, é normal que de vez em quando o vosso ciclo apareça mais rápido ou que eventualmente demore um bocadinho mais de tempo, sem que isto seja obrigatoriamente um problema. Ajuda vocês irem apontando num caderno ou eventualmente se tiverem uma app no vosso telefone, quais são os dias em que o vosso período chega, que é para conseguirmos contabilizar o número de dias que os vossos ciclos menstruais estão a durar. Mas, na verdade, antes de chegarmos ao nosso primeiro período, e com certeza muitas de vocês que estão aqui a ouvir-me ainda não têm o vosso período, nós começamos a fazer caminho através de uma coisa que se chama puberdade. E se isto fosse incrível, se calhar não tinha um nome tão esquisito. A puberdade é uma fase em que o corpo está a preparar-se para nós sermos crescidas. E está a acontecer montes de coisas ao mesmo tempo no nosso corpo. Então vão começar a aparecer pelos, pelos nas nossas axilas, pelos nas nossas virilhas, na nossa zona púbica, pelos nas nossas pernas, as nossas maminhas vão começar a despontar, primeiro parecem uns carocinhos de azeitona e depois vão começar a crescer, borbulhas, que são sempre uma chatice durante estes anos, estrias, que são umas riscas que aparecem na zona do nosso corpo que está em maior crescimento e, portanto, são comuns aparecer nas nossas pernas, no nosso rabiosque, na zona do nosso peito ou até mesmo aqui nos nossos braços. E aparece uma outra coisa que nós chamamos de corrimento vaginal. Se vocês estão habituadas a usar as mesmas cuequitas mais do que um dia, é possível que vocês, a determinada altura, comecem a perceber que há coisas que surgem na vossa roupa interior. Parece às vezes uma ranhoca, às vezes como as ranhocas que nós temos no nariz, e vão ser, na verdade, muito diferentes à medida que os dias vão passando. Umas vezes mais branquiçadas, parecem umas colas, outras vezes parecem uma goma, outras vezes vão parecer uma clara de ovo, uma ranhoca toda transparente, quase como se fosse slime, com que vocês brincavam quando eram crianças. Tudo isto é normal e é uma forma que o vosso corpo tem de manter a vossa vagina saudável, e é também uma forma de resposta das hormonas que estão a fazer com que os vossos ovários funcionem. Não há nada de errado nem de nojento aqui, só significa que eventualmente vão ter que ter cuidado com a vossa roupa interior e garantir que trocam de cueca todos os dias. E, entretanto, chegará com certeza a vossa primeira menstruação. A primeira menstruação tem o nome de menarca,
que é um nome engraçado, porque faz lembrar os reis, não é? Com a história dos monarcas, e eu gosto de acreditar que isto basicamente significa que a partir de agora vamos ser as rainhas disto tudo. Então, a puberdade não acontece ao mesmo ritmo para todas nós, mas vão existindo alterações no nosso corpo que nos vão ajudar a perceber em que parte do caminho é que vamos, como quando fazemos aquelas viagens de carro com os pais e vamos vendo quantos quilómetros é que ainda faltam para lá chegarmos. Então, vejam vocês em que fase da puberdade é que vocês se encontram. Regra geral, temos uma primeira fase invisível, que acontece entre os 8 e os 10 anos, que é quando o cérebro começa a produzir hormonas e os nossos ovários vão começar a acordar e a aumentar de tamanho. Depois, entre os 8 e os 14, vão começar a aparecer os primeiros pelos, as maminhas começam a dar sinal, nós ficamos mais altas e mais pesadas. A primeira menstruação vai acontecer para a maioria de nós entre os 9 e os 15 anos e vamos ter nesta altura mais pelos, mais maminhas, o tal corrimento vaginal que aparece na nossa roupa interior e a nossa primeira menstruação. Entre os 10 e os 16, estas ovulações que vos falei há pouco começam a aparecer com mais frequência e fazendo com que esta caminha que nós produzimos no nosso útero comece a ficar cada vez mais consistente ao nível da quantidade de sangue que nós vamos deitar fora cada vez que vem o nosso período. E depois, finalmente, vamos ficar crescidas, algumas de nós só por volta dos 19, outras mais cedo. Os nossos ciclos menstruais aqui já vão encontrar o seu ritmo, esta orquestra já está afinada, as nossas maminhas vão estar totalmente formadas e nós vamos estar mais altas que vamos ser durante a nossa vida toda. A primeira vez que o vosso período vai aparecer, nós não sabemos quando é. E, eventualmente, é sempre uma surpresa. Aquilo que vocês vão encontrar é uma mancha de sangue na vossa roupa interior, ou, eventualmente, se aparecer com muita força, pode aparecer também nas vossas calças de ganga, ou na roupa que vocês tiverem vestidas, ou aí, numa ida à casa de banho para fazer xixi, e quando se limpam pode aparecer este sangue. Este sangue não é sempre vermelho, vermelho. Às vezes pode aparecer assim com uma cor mais escura, como se fosse cor de vinho, ou às vezes tão escuro que parece castanho. Não confundir com cocó e, em caso de dúvida, falem com a vossa mãe ou com algum adulto em quem vocês confiem que estejam por perto. Regra geral, é uma montanha de emoções. Mesmo fazendo aqui esta sessão e vocês tendo informação do vosso lado, acaba sempre por ser um momento muito especial e nem sempre em bom. Mas esta montanha-russa de emoções não os atinge só a vocês, muitas das vezes atinge a mãe também. Algumas mães ficam muito contentes, outras choram, apesar de ser de alegria, e têm vontade de telefonar a toda a gente e contar a todas as amigas que vocês já têm o período. Eventualmente vão ouvir coisas como: já és uma mulher e agora já podes ter bebés. Atenção ao já e ao agora. Não é já e agora, é daqui a nada. Quando fores mais crescida, o teu corpo já está preparado para isso. Não tenham vergonha da vossa primeira vez se acontecer nas balneárias das aulas de vôlei, ou no autocarro, ou na casa de banho da escola. Já aconteceu esta primeira vez a toda a gente. Se olharem à vossa volta, para a professora que está convosco na sala, para as senhoras que estão na cantina a servir a vossa comida, para a vossa mãe ou para a vossa avó, elas também já tiveram esta primeira vez. Portanto, é um assunto que vocês podem falar com quem vocês quiserem. As cores do sangue menstrual variam. Às vezes ele vem um bocadinho mais claro e às vezes vem mais escuro, e portanto podemos ter sangue rosa claro, um bocadinho mais alaranjado, um vermelho mais vivo, ou, como vos dizia, às vezes sai um bocadinho mais escuro, já a dar uns tons assim mais para o castanho. Tudo isto é normal, está bem? Então, depois temos, em termos de quantidade, nos dias de período, porque o período não vem só durante um dia, vai durar entre 2, 3, 4, 5, e algumas raparigas vão ter o período durante quase 7 dias, e a quantidade de sangue que vai sair não é o mesmo todos os dias. Vai haver dias com mais sangue e outros dias com menos sangue, ou só com umas manchinhas que vão ficar na vossa roupa interior. E esta é a fase em que eu vos apresento os vossos novos melhores amigos, que são os produtos menstruais, que vos vão ajudar a gerir este sangue. Este sangue vai ter que ser absorvido ou contido para nós conseguirmos fazer a gestão da nossa vida normal, e temos várias opções em termos de produtos menstruais. No tempo da vossa avó, se vocês perguntarem, se calhar ela vai-vos contar ainda que utilizava umas toalhinhas. Ninguém merece usar toalhinhas na nossa cueca só para proteger do sangue. Hoje temos opções muitas, e temos opções muito mais fixes do que isso. Temos os pensos higiênicos, que com certeza
certeza que vocês já viram a mãe usar ou a comprar no supermercado. Esta acaba por ser a primeira opção que costuma ser oferecida às raparigas quando elas menstruam pela primeira vez. Um truque que costuma funcionar bem é, em vez de estarem à espera que chegue o vosso primeiro período, podem sempre pedir à mãe, se ela usar pensos menstruais, se podem experimentar um nas vossas cuecas, porque precisam, se calhar, de um bocadinho de adaptação. Depois vamos ter os tampões, o copo menstrual, o disco, as cuecas menstruais ou até mesmo o papel higiênico. Se forem apanhadas desprevenidas um dia numa ida à casa de banho ou enquanto estão na escola e não têm nada mais à mão, podem enrolar um bocadinho de papel higiênico e eventualmente garantir que ele absorve o sangue que vocês estão a deitar. Eu tenho aqui alguns produtos destes para vos mostrar, assim ao vivo, sem ser em desenho. Estes desenhos são da Mafalda Fernandes e de um livro que eu escrevi sobre o período. Então temos na recolha externa, ou seja, para conseguirmos apanhar o sangue cá fora, temos os pensos higiênicos ou pensos menstruais e temos as cuecas menstruais. Esta é uma inovação, não havia até há bem pouco tempo, e as cuecas menstruais são sobretudo umas cuecas normais, iguais às tuas cuecas de sempre, mas que têm uma absorvência diferente que lhes permite conter o sangue. Algumas raparigas usam só cuecas menstruais, outras vão sentir que vão precisar de usar uma cueca menstrual e um penso, se calhar nos dias em que vão deitar mais sangue, e vais ter que ir percebendo, à medida que os teus períodos vão vindo, o que é que funciona melhor para ti. Agora, uma nota importante. É tão importante, na verdade, saberes utilizar estes produtos como saberes descartá-los. Muitas das vezes há pessoas que ainda sentem algum tipo de nojo em relação ao sangue, se calhar porque nunca assistiram a uma conversa destas, ou porque nunca ninguém lhes explicou que este sangue não tem nada de nojento. Portanto, os pensos higiênicos ou qualquer coisa com o vosso sangue que vocês precisem descartar, tratem-no com cuidado e garantam que deixam a casa de banho limpa conforme a encontraram. Temos que fazer umas pelas outras. Em termos de recolha interna, estes são os produtos que as raparigas podem colocar dentro da sua vagina para recolher o sangue menstrual lá dentro. Vamos ter os tampões, que são estes que vocês veem aqui, têm vários tamanhos para garantir que dá uma resposta importante para a quantidade de sangue que vocês estão a deitar. Temos os copos menstruais que têm este aspecto e que têm que ser dobrados e colocados aqui na vagina, e temos os discos menstruais. Já vos vou mostrar alguns, mas antes disso dizer para rapazes e para raparigas, porque muitas das vezes esta informação não passa e os rapazes só descobrem isto quando já são homens muito crescidos e cheios de barba. As raparigas não fazem xixi pelo mesmo sítio por onde têm o seu período. Nós temos o período pela nossa vagina e fazemos xixi pela nossa uretra. Portanto, temos dois sítios diferentes e o nosso sangue sai pela nossa vagina. O que significa que mesmo que tenhamos um tampão a absorver o sangue aqui ou um copo menstrual, vamos conseguir ir à casa de banho fazer xixi sem problemas. Deixem-me mostrar-vos aqui algumas imagens. Neste caso, vamos começar pelo penso. O penso costuma vir embrulhado numas bolsinhas e estas bolsinhas, estes plásticos ou estes invólucros, vocês podem guardar para depois poder garantir que quando querem descartar o penso, ele não fica descartado à toa. Tem depois aqui uma tira que tem uma cola para vocês poderem colar na vossa cueca. Okay? É colocado na cueca e esta zona daqui que vai receber o sangue, ainda temos aqui a parte das abas, que é para poderem prender corretamente nas vossas cuecas, e depois, na verdade, vai ser aqui que o sangue vai cair e que vai ser absorvido. Vocês vão precisar de vários pensos durante um mesmo período, está bem? Significa que no dia, por exemplo, em que estão a perder mais sangue, se calhar vão precisar de mudar de penso a cada 4 ou 5 horas, e convém, quando começarem a ficar com uma mancha muito grande, que vocês descartem o penso. Então, dobramos aqui, quando já está utilizado, enrolamos para esconder aqui o sangue e não sujar os nossos deditos, e pomos dentro deste invólucro. O penso seguinte que vamos utilizar, enrolamos assim, e como veem até costuma trazer um autocolantezinho que é para nós podermos prender. E as casas de banho costumam estar preparadas ou com um balde para nós podermos fazer esta colocação, ou mesmo com uns caixotes próprios para nós podermos fazer este descarte. Depois temos os tampões, e os tampões têm, na verdade, tem um aplicador para ajudar a fazermos a colocação dentro da nossa vagina.
passa, na verdade, por apertarmos aqui deste lado e fica lá dentro, e temos depois aqui este cordãozinho que fica da parte de fora, que é para quando nós quisermos trocar o tampão, podermos puxar e deitar fora. Temos as cuecas menstruais, que, como veem, estas são muito grandes. Ver se cabem aqui. Cabem. Então, estas são azuis e muito grandes, mas têm de várias cores. E esta parte daqui, como veem, parecem umas cuecas completamente normais, mas aqui são feitas de um tecido altamente absorvente que vai permitir vocês absorverem o vosso sangue. É importante que vocês aprendam também a fazer a gestão destes produtos. Por exemplo, nas cuecas menstruais, depois de as despirem, é suposto vocês lavarem-nas, passarem-nas primeiro com água fria e só depois é que podem pôr juntamente com o resto da roupa para ir para a máquina de lavar. O copo menstrual tem este aspecto, regra geral parece uma tacinha e vai ficar dentro da nossa vagina a receber o nosso sangue e acolhê-lo assim, desta forma. E depois temos os discos menstruais, que têm esta diferença, que na verdade parecem um ovni. Este parece um copo, este parece um ovni, e que é colocado de uma maneira um bocadinho diferente do copo menstrual. E estas opções internas são opções que vos permitem fazer a gestão do vosso período sem terem que faltar nem às aulas de natação, nem aos dias de praia. Podem pedir ajuda ou uma amiga que já faça o uso, se a vossa mãe não estiver habituada a usar estas coisas, ou podem perguntar à vossa mãe se ela quer experimentar convosco e eventualmente contribuírem para a redução do desperdício. Isto porque, qual desperdício? Estes produtos têm uma quantidade grande, muitas das vezes, de plástico, principalmente os pensos higiênicos, e nós vamos menstruar durante 40 anos, lembram-se? Portanto, isto significa que se usarmos para aí uns 4 pensos por dia, vezes 5 dias de período, numa média, 12 vezes por ano, vezes 40 anos, vamos gastar 9.600 pensos durante a nossa vida toda. E isto, sabemos que acaba por contribuir, é uma solução muito pouco ecológica para o nosso planeta. De qualquer das formas, levem o vosso tempo para explorar estas possibilidades, vejam o que há disponível dentro do vosso grupo de amigas, o que é que elas utilizam, o que a mãe também utiliza, o que é possível dentro das possibilidades financeiras que a vossa casa tem para poderem investir num copo menstrual ou em tampões feitos de algodão e se calhar um bocadinho mais amigos do ambiente e da vossa vagina, e vejam qual é a solução que se adapta melhor às vossas necessidades. Dizer-vos também que há muitas raparigas e muitas mulheres que não conseguem utilizar recolha interna. Nunca usaram um copo, nunca usaram um tampão, nunca usaram um disco, e que está tudo bem, e é para isso que as cuecas menstruais e os nossos pensos higiênicos existem. Agora vou-vos contar a outra parte, que é os primeiros 2 anos menstruais às vezes não são uma cena muito fixe. Temos muitas raparigas que têm muitas queixas. Primeiro, o período não tem data certa para aparecer. Os ciclos vão estar irregulares durante algum tempo e acaba sempre por ser uma surpresa, não muito fixe, acabar por ter o período na altura que menos esperávamos, ou quando tínhamos aquele dia para ir à piscina ou nas férias do verão. Há pessoas que têm muito sangue, outras pessoas que vão deitar sangue durante os dias de período durante muitos dias. Podem aparecer mais borbulhas, podemos ter dores de cabeça, dores de barriga, não sentirmos que temos a mesma disposição para estar com as pessoas, queremos estar sossegadas, nem sequer apetece às vezes ir à escola, e acontece uma outra coisa que nós chamamos de cocó menstrual. Nos dias do período, lembra-se de eu vos ter dito há pouco que o nosso útero, sendo um músculo que recebia umas instruções de uns químicos para poder contrair, bem, por cima do nosso útero nós temos os nossos intestinos, e alguns destes químicos vão parar aos nossos intestinos e também os vão fazer contrair e apertar, e isto vai fazer com que muitas raparigas nos dias de período tenham muitas dores de barriga e tenham umas diarreias mesmo chatas. Isto pode fazer com que a experiência da menstruação não seja incrível, mas como vos dizia no início, a forma como o período se apresenta funciona como um árbitro das vossas escolhas, e é por isso é importante que estas sejam boas. Lembrem-se que os músculos do nosso corpo vão reagir à quantidade de água que nós estamos a beber. Quanto mais
a água nós bebermos, melhor hidratadas nós estamos e melhor vão funcionar os nossos músculos. Portanto, se tiverem algum tipo de desconforto, de dor menstrual, a primeira coisa que nós fazemos é garantir que vocês bebem água suficiente. É por isso que muitas das vezes aquelas mesinhas da avó, de beber um chazinho de camomila durante o período, acaba por aligeirar a cólica menstrual, que é na verdade uma cólica muscular, porque o útero está a trabalhar horas extraordinárias. Depois não se esqueçam de dormir. Cá em cima o nosso hipotálamo e a nossa hipófise, aqui na base do nosso cérebro, organizam-se pelo ciclo circadiano. Agora é de dia, agora é de noite. Agora estás acordada, agora estás a dormir. E, portanto, dormir é mesmo importante. Fazer exercício físico também. Este corpo foi feito para se mexer. Mesmo que não gostem muito de fazer um desporto qualquer específico, escolham qualquer coisa que funcione para vocês. Dançar ao som de música que têm no vosso telefone, ou no YouTube, garantir que fazem caminhadas com os vossos amigos, e estar com os amigos e rir acaba sempre por ser um dos melhores remédios para quase tudo. Então a saúde menstrual é, na verdade, teres o teu ciclo menstrual e o teu período sem sintomas. Cada vez que estes sintomas aparecem, significa que se calhar as escolhas que estás a fazer precisam de ser corrigidas. Precisas de beber mais água, comer menos doces, evitar aquele bolo extra que não é necessário, precisas de fazer mais exercício físico, tens direito a viver estes dias de período de forma descontraída e segura. E saúde menstrual também é isto, nós podermos menstruar em ambientes, seja na nossa família, no nosso grupo de amigos ou na nossa escola, sem vergonha. Sem vergonha, eventualmente, de uma mancha de sangue que possa aparecer na nossa roupa, porque o fluxo menstrual, ao contrário da vontade de fazer xixi e da vontade de fazer cocó, é uma coisa que nós não controlamos. Precisamos ainda de entender que a saúde menstrual passa por ter direito a respostas concretas sobre as nossas perguntas. E se na vossa casa não for fácil falar sobre menstruação, falem com as vossas professoras, falem com as professoras de ciências e de biologia, regra geral, estão muito à vontade para falar sobre estas coisas. Falem sobre as enfermeiras que têm disponíveis na vossa escola, não fiquem sem respostas. O acesso também aos produtos de recolha que vocês gostem, a possibilidade de poderem experimentar esses produtos e não estarem preocupadas por só terem um penso para utilizar durante um dia de muito fluxo. É por isso que algumas escolas, inclusivamente no nosso país, têm garantido uma política de distribuição gratuita de pensos ou de tampões ou até de copos menstruais para reduzirmos aquilo que chamamos de pobreza menstrual. Nem todas as casas têm capacidade para fazer frente aos custos que estão ligados à gestão dos pensos e dos tampões que são necessários para uma casa inteira, e então as escolas têm tido aqui um papel importante muitas das vezes as próprias associações de estudantes e as próprias alunas que reconhecem que algumas outras amigas têm mais dificuldade em ter acesso à quantidade de pensos que precisam, acabam por gerar estes movimentos. Se for o caso na vossa escola, falem com a direção e vejam o que é que conseguem fazer. Dizia-vos eu que algumas pessoas têm também esta cólica menstrual e se fores apanhada num ciclo, num período com alguma dor ou algum desconforto, sobretudo porque não bebeste muita água, porque abusaste dos doces, porque não estás a dormir nem a descansar como deve de ser, entende que a toma de analgésicos e de anti-inflamatórios são importantes para te ajudar a gerir estes desconfortos. Então, aquilo que é normal é que, passado cerca de 2 anos de teres o teu período, que os teus ciclos estejam a durar entre os 25 e os 35 dias. É normal que continues a ver durante a tua vida inteira alterações no muco cervical, que é este corrimento vaginal que aparece na tua roupa interior. É normal que as tuas menstruações durem entre 2 e 7 dias. Algumas raparigas têm o período durante 2 ou 3 dias, outras vão ter o período durante 4 ou 5, e estas variações são todas elas consideradas normais e saudáveis, e qualquer desconforto ou sintomas que tu tenhas, desde as dores de cabeça, às dores de barriga, aos cocós mais chatos, devem desaparecer ao fim de cerca de 1 dia e meio, ainda que o teu sangue dure mais dias do que isto. Então, depois temos as coisas que às vezes aparecem como se fossem cartões amarelos e cartões vermelhos, quando o teu período te quer dizer coisas. Isto é o teu período a falar em menstruês, e convém que tu conheças esta língua, que é para poderes conversar com ele e perceber o que é que ele te está a querer dizer.
Quando tens ciclos irregulares, significa que a comunicação cá de cima, cá para baixo, não está a correr muito bem. Ora, se o teu maestro está a sentir que de alguma maneira a tua alimentação não está a correr bem, que tu não estás a dormir, que tu não estás a mexer o corpo, todas essas coisas, é possível que ele trave um bocadinho esta comunicação cá para baixo. E isto pode fazer com que os teus ciclos apareçam com intervalos completamente distintos. Às vezes, ao fim de 3 semanas, tens o período, outras vezes, passas um verão inteiro sem o período aparecer. Tem atenção em isto, fala aqui com o maestro e tenta perceber o que é que ele precisa. Às vezes o período também se atrasa, que é, tens ciclos que aparecem sempre, cerca de 32, 33, 34 dias e de repente há um ciclo que leva mais tempo para originar um período. Muitas das vezes isto acontece, sobretudo porque ou estiveste num pico de stress, não te alimentaste como deve de ser, os motivos são sempre os mesmos, aquelas coisas que o pai e a mãe te dizem ou que os professores te ensinam quando te falam sobre nutrição são mesmo importantes e são mesmo verdade. Quando o período desaparece e te faz um ghosting e desaparece durante 3 meses consecutivos, significa que eventualmente o mestre cá em cima mandou a orquestra para casa e vais precisar de consultar um médico para ver o que é que se passa. Os fluxos abundantes têm tendência a provocar um maior desconforto e mais dores musculares. Se a quantidade de sangue que tu tens para deitar é muita, o teu útero vai ter que contrair com muita força e, portanto, aquilo que nós sabemos é que à medida que esta caminha for ficando mais consistente, há tendência à quantidade de sangue que deitamos ficar mais organizada, menos quantidade, mas se não houver melhoras, esta também é uma razão para falares com o teu médico. Os cocós moles ou diarreia que podem acontecer então durante os dias do período podem ser prevenidos com uma alimentação no ponto. Vê que coisas é que te fazem mal, os gases e aquelas bolachas que tu gostas de comer, as gomas, o excesso de açúcar, o feijão em algumas pessoas. Tem atenção, tenta perceber que coisas é que fazem com que o teu intestino fique mais irritado, porque eventualmente se corrigires isso também vais sentir menor desconforto, principalmente nesta parte dos cocós, durante o teu período. Algumas raparigas ficam ainda com as maminhas muito sensíveis antes do período chegar. Primeiro motivo costuma ser falta de água. Bebe um bocadinho mais de água, garante que estás bem hidratada e vais ver como vais melhorar um bocadinho. Depois temos uma coisa chamada TPM, atenção pré-menstrual, que é quando estamos muito irritadas ou muito tristes, sem um motivo aparente, e acabamos por associar isto ao nosso período. Então, se dás por ti muito irritada, se dás por ti a chorar facilmente nos dias antes do teu período, tem em atenção que eventualmente os teus níveis de ferro podem estar baixinhos ou os teus níveis de vitamina B12 também podem estar baixos. Estes costumam ser os 2 primeiros motivos para criar esta tensão pré-menstrual, atenção aos regimes alimentares muito estritos e às dietas do biquíni. Algumas raparigas, por volta da altura da adolescência, começam a entrar aqui nestes esquemas alimentares um bocadinho menos nutritivos ou menos cautelosos em relação a estas questões, e isto acaba por fazer valer-vos um cartão amarelo, logo direto, pelo vosso período. E as cólicas menstruais, que têm sobretudo então a ver com esta ação extra muscular do vosso útero e que pode ser melhorada garantindo boa hidratação, movimento físico e garantir que, se nada disto funcionar, que vocês tomam um analgésico, um anti-inflamatório, a ver o que é que funciona melhor para vocês, até porque nós sabemos que os anti-inflamatórios tendem a diminuir a quantidade de sangue no nosso período. Para terminarmos, dizer-vos que há coisas às vezes que estão fora de ciclo e esta é a altura de vocês recorrerem ao vosso médico de família, se tiverem um, ou a dirigirem-se ao vosso centro de saúde, se não têm nenhum médico, e pedirem para ter uma consulta. Sobretudo se isto não for um assunto que vocês consigam conversar por algum motivo com a vossa mãe ou com os vossos pais. Se tiverem um pediatra que vos acompanha desde pequeninos, estas também são as questões que fazem sentido partilharem com eles, ou a vossa mãe pode querer levar-vos ao ginecologista dela, que é o médico que trata destas questões das mulheres. Então, repara, se estás quase a fazer 16 anos e a tua primeira menstruação ainda não apareceu, deves ir ao médico.
Se tens 14 anos e ainda não tiveste a primeira menstruação, mas tens muitos, muitos pelos muito escuros, pelos muito grossos, a aparecerem em sítios inclusivamente que não são muito comuns, como a zona toda aqui do teu rosto, a parte inferior das costas, nos teus braços, também deves falar com o teu médico. Ou se ainda não tiveste a tua menstruação e fazes muito desporto, sabes que não te estás a alimentar como deve de ser. Se há 3 anos que tens as maminhas bem desenvolvidas e o período ainda não apareceu, se os teus ciclos não caem dentro desta janela dos 21 e 45 dias, ou se as tuas menstruações duram mais do que 7 dias, também deves falar com o teu médico. Outra das questões que deves estar atento é a quantidade de vezes a que tu precisas de mudar os teus pensos higiênicos. Se a quantidade de sangue for muito, muito grande, se trouxer coágulos, que são umas pastas que aparecem, parecem umas uvas passa, muito escuras e, regra geral, provocam muito desconforto e muita dor, também deves reportar isso ao teu médico. Alguma coisa nesta orquestra que está desafinada e vamos precisar de uma ajuda externa. Por isso, resumo resumido, ter o período não é nojento, não é sujo, não é um assunto só de raparigas, não te impede de fazer nada. Podes lavar cabelo, podes fazer bolos, podes garantir que comes tudo aquilo que te apetecer. O fluxo menstrual não é uma coisa que se controla. Inevitavelmente, todas nós já sujamos as nossas calças de ganga com um bocadinho de sangue e só é mesmo uma chatice quando são as nossas calças de ganga favoritas. O período é um árbitro das tuas escolhas e da tua saúde e é também um convite para poderes tratar bem de ti e do teu ciclo. Se têm amigos que não tiveram a possibilidade de estar nesta conversa hoje ou que não têm acesso a tanta informação ou produtos de recolha, partilhem esta informação com eles. Este é um assunto que toca a toda a gente, porque é um assunto de saúde. Este foi o livro que eu escrevi a pensar em vocês, chama-se Período, um guia para descomplicar. Vão encontrá-lo na livraria mais próxima, na biblioteca municipal ou eventualmente na biblioteca da vossa escola. Uma palavra para os adultos antes de me ir embora. Patrícia, Sim, peço mesmo que vou já embora. Mas Só esta última palavra para dizer aos adultos que a saúde menstrual não é uma moda. Todas as organizações relacionadas à ginecologia e à pediatria têm vindo a envidar esforços para que efetivamente criemos um ambiente mais seguro para que as menstruações aconteçam, mas sobretudo para olharmos para o ciclo menstrual como um sinal vital de saúde nas nossas raparigas e nas nossas mulheres. Desejo bons períodos a todas, peço desculpa por me ter alongado, vou passar a palavra já às próximas conferencistas. Obrigada a todas pela vossa atenção, bons ciclos. Obrigada, Patrícia. Eu acho que queríamos aqui o resto da minha ouvir, porque eu acho que a forma como explica as coisas toca a todos e, portanto, não me parece que tenha passado o tempo que passou. Vou pedir agora à Liliana que seja sintética na sua apresentação. Eu conheci a Liliana, ela é professora de Biologia e Geologia numa escola, no agrupamento de escolas pioneiras da aviação civil. Tem um projeto nesta área, ou já desenvolveu com as turmas de projeto nesta área, portanto vou pedir que ela partilhe de uma forma sintética aquilo que já conseguiu fazer. Obrigada, Liliana. Então, bom dia a todos. Eu estou a falar aqui da Escola Secundária da Amadora, do agrupamento de pioneiros da aviação portuguesa, e queria mandar um olá especial aos meus alunos que estão algures numa sala a ouvir-me e a todos os professores e alunos do meu agrupamento e que estão por este país fora interessados neste assunto. Então, eu sou professora de Biologia e Geologia há 22 anos e se calhar vou começar por partilhar aqui a minha apresentação. Vou tentar ser rápida, não é? Agradeço-te. Força, Liliana. Pronto, então eu esforcei-me por encontrar uma fotografia minha quando eu era adolescente, porque nós não tirávamos tantas fotografias quantas vocês tiram agora. E, na verdade, nos anos 90, esta Liliana não era muito diferente dos adolescentes de hoje. Também tinha muitas dúvidas e muitas incertezas. E esta Liliana teve um período menstrual. Era uma menina, tinha um período menstrual que tinha uma característica que mais tarde veio a impactar na sua vida fértil. Portanto, eu estava muito sensível para as questões do período por aquilo que eu própria também tinha passado. Uns anos mais tarde, aqui já deste lado,
Eu estou grávida nessa fotografia, portanto, o facto de eu ter tido atenção e ter tido respostas por parte de médicas daquilo que já em adolescente eu suspeitava que alguma coisa podia não estar correta comigo, pronto, vieram-se a concretizar e o meu problema foi tratado e nesse aspecto correu tudo bem. Mas, na verdade, aquela ideia de que o período menstrual e a forma como nós o temos, e a Patrícia explica isso muito bem, o que é normal, o que é suposto acontecer durante o período e o que é que se calhar não é tão suposto e que nós devemos depois consultar o nosso médico. E então a Organização Mundial de Saúde diz efetivamente que a qualidade de vida da menina durante o período é um indicador do seu estado de saúde. Então esta Liliana, nos anos 90, se calhar já tinha uma condição de saúde que também me fez ficar mais desperta para depois, mais tarde, quando eu vinha ser professora de Biologia, falar disso de forma mais tranquila e mais aberta. Então, todos os professores sabem o que isto é. Todos os professores têm alunas que ficam em casa durante o período, que dizem que não podem fazer educação física, que têm muitas dores, que pedem para telefonar para casa, para os pais os vir buscar. E quando eu vim para esta escola, houve uma aluna em especial que me fez pensar está alguma coisa de errado a acontecer com ela. Porque estávamos a falar de uma aluna que durante a aula, quando lhe vinha ao período, era mesmo muito difícil ela permanecer na escola. A aluna passava mal, eu pegava no telefone, olhem, esta imagem parece que sou eu, no meio da minha aula, a telefonar para a mãe, e entretanto entramos no ano da pandemia e as coisas foram ali esmorecendo um bocado e fomos todos para casa, mas eu nunca esqueci esta aluna que sofria mesmo muito durante o período menstrual. Portanto, de alguma forma, os professores que me estão a ouvir sabem o que isto é. Então, numa escola, como é que a escola pode ajudar em relação às questões do período? Primeiro, esta relação entre a aluna, que está a passar pelo seu período menstrual, e os colegas. Falar disso de forma tranquila, os colegas serem empáticos com esta aluna. Por exemplo, se os colegas virem que a aluna está com uma mancha nas calças, oferecerem-lhe a camisola para tapar a mancha, só para que ela se sinta menos desconfortável. Depois temos figuras na escola que são mesmo muito importantes, que são as assistentes operacionais. Talvez são das pessoas na escola que mais próximas estão das alunas. E a assistente operacional que está, por exemplo, no balneário é aquela que mais vezes ouve falar do período e é aquela a que as alunas recorrem porque querem fazer a aula ou têm que ir a meio da aula trocar e não têm o penso, por exemplo, para fazer essa troca. Depois a aluna e os seus professores. Óbvio que aqui o professor de Educação Física é o professor de todos os professores que mais se relaciona com as questões do período. Porque às vezes até há meninas que para escapar à aula de Educação Física até têm mais vezes do que é normal o período e outras que efetivamente sofrem e têm dificuldade em fazer. E se calhar muitas vezes o professor aqui tem é que desmistificar e dizer, olha, vá, começa, vais ver que te vais sentir melhor, e muitas vezes até melhor, e acabam por acabar a aula de Educação Física até melhor do que aquilo que começaram. Depois tem a figura do DT, o DT vai comunicar com os pais, caso entenda que se trata de uma questão de saúde, que os pais por alguma razão não estão a terem atenção. Claro que o DT também tem o papel de falar com a equipa do projeto de Educação para a Saúde, porque essa equipa vai diretamente contactar com a equipa da saúde escolar. Portanto, a escola tem aqui um conjunto de respostas que, desde que a aluna peça ajuda, vai conseguir ser ajudada, porque a escola está cá para vos ajudar, está bem? Então, eu vou-vos contar um bocado como é que surgiu este projeto que eu lhe chamei na altura de dignidade menstrual. Eu estava a ver a cerimónia dos Oscars e fiquei muito impressionada quando um grupo de mulheres subiu ao palco para receber o Oscar do melhor documentário de curta-metragem. E aquilo que elas disseram naquele palco impactou em mim. E eu na altura tinha Netflix, então eu não descansei enquanto eu não fui ver a tal curta-metragem que se chama Period End of Sentence. E essa história, já agora, esta curta-metragem demora 20 e tal minutos, está disponível no YouTube e está legendada em português. Portanto, é ótima para passar numa aula.
E eu não queria me alongar muito na história deste documentário, porque eu quero acreditar que alguns dos professores que me estão a ouvir, se calhar até gostariam de passar aos alunos que estão com eles. E este filme foi mesmo um abre-olhos para mim, porque foi tocar na questão dos direitos humanos. Como é que mulheres na Índia, como é que na Índia é visto uma mulher com o período e como é que há um homem que cria uma máquina que vai empoderar mulheres a fazer os seus próprios pensos, ao ponto delas os usarem e ao ponto de os venderem. Portanto, isto foi mesmo o gatilho para o meu projeto que eu chamei de Dignidade Menstrual. Depois fomos fazer uma pesquisa, ainda dentro dos direitos humanos, e fomos encontrar, só vou falar neste exemplo, porque também não tenho muito tempo, mas por Liliana, exemplo... 2 minutos, desculpa-me, 2 minutos. 2? Sim. 2. Então, as meninas no Nepal, o que é que elas tinham? Tinham cabanas onde eram colocadas durante o período em que estavam menstruadas e então algumas delas chegavam a morrer de hipotermia. Portanto, isto impactou os alunos muito. Como eu sou professora de biologia, eu tenho facilidade em explicar o que é o período menstrual. Mas o que eu quero dizer aos professores é que, se não têm essa facilidade, peçam ajuda aos vossos colegas de biologia e, obviamente, que nem todos temos enfermeiros a trabalhar nas escolas, nem todos temos essa sorte. Eu sei que há, por exemplo, na Póvoa de Lanhoso, uma enfermeira especialista em obstetrícia, que é professora na escola, mas isso é uma raridade. Portanto, se vocês têm que falar neste projeto, mas não são professores de biologia, convidem o professor de biologia para relembrar o que é o período menstrual. Pronto. E depois fomos recolher mitos com os alunos. Então, esses mitos aqui já foram falados alguns pela Patrícia, desde não devemos tomar banho, não podemos ir para a cozinha fazer bolos, não podemos entrar num cemitério quando estamos menstruadas, não nos podemos aproximar de locais onde está a ser feito vinho, não podemos beber bebidas frias, etc. Não podemos tocar numa planta senão a planta morre. Esse também é um bastante interessante. Depois fomos a ver, os alunos foram recolher e viram que, por acaso, até relativamente à atração de alguns animais sobre o cheiro ou sobre os odores do período menstrual em relação aos ursos, já havia vários estudos científicos que provavam que, na verdade, os ursos são mesmo atraídos pelo odor menstrual. E isto impacta, por exemplo, nas turistas que vão fazer caminhadas em zonas nos Estados Unidos ou no Canadá, ou parques naturais, e então até há formas em que elas aprendem a descartar, são aconselhadas a usar tampões, recolha interna, e a descartar esses tampões de forma a não atrair os ursos. Portanto, esse era um facto, porque nós fomos encontrar vários artigos científicos nesse caso. Depois os alunos também perguntaram, e os tubarões? Os tubarões, será verdade aquilo é mito ou é facto que os tubarões são atraídos para o sangue do período? Bem, aí nós não temos a certeza porque não há estudos científicos suficientes. Eu vou-me alongar, eu vou-me despachar. A seguir a isso, nós fomos falar sobre a pobreza menstrual. Vimos um vídeo desta rapariga que está aqui nesta imagem, um vídeo muito curto que também está no YouTube. E o vídeo que foi falado holandês é este, Spotless, mas esse não está no YouTube. E esta moça que está aqui, nesse vídeo de 2 minutos ou 2 ou 3 minutos no YouTube, falava do que é ser sem abrigo e estar com o período menstrual. Como é que é viver na rua e ter que trocar o penso, e ter que se lavar, e ter a sua higiene em dia. Então isso mexeu muito connosco e nós fomos tentar perceber, aqui são as campanhas pelo mundo fora que também fomos recolher. Então o mais importante é chegar aqui. O que é que nós fomos fazer depois de termos visto o vídeo daquela rapariga sem abrigo que com os seus pensos, ela tinha um penso, e com o penso partiam e fragmentavam em não sei quantos bocadinhos e enrolavam-os para fazer tampões, correndo o risco de infecções gravíssimas. E o que é que nós fomos fazer? Fomos procurar em Lisboa qual era a instituição que dava apoio a mulheres sem abrigo. E então descobrimos que havia balneários públicos em Lisboa. E esses balneários serviam as mulheres sem abrigo que podiam ir lá tomar banho livremente. O que fizemos com as turmas foi fazer uma recolha dos dispositivos e dos períodos e dos dispositivos que são usados no período menstrual. Fizemos vários, eu só tenho aqui fotografia destes 2 sacos, mas nós entregamos vários sacos.
fomos a entregar à Associação Crescer, que é a que levou aos balneários públicos de Lisboa, para que as mulheres sem abrigo que fossem lá tomar banho pudessem ter acesso a estes dispositivos doados pelas nossas turmas. Pronto, muito rapidamente depois estivemos a ver os prós e os contras de cada um dos dispositivos, que a Patrícia falou, e nas próprias escolas podem encetar medidas do se tens a mais deixa, se não tens leva. Existem pelas casas de banho, as associações de estudantes já têm este tipo de iniciativas espalhadas pelas escolas, a nossa associação de estudantes tem, portanto é só uma questão de querermos trabalhar e irmos por aí em diante. Desculpem, eu tive que me despachar muito, mas aqui o mais importante era falar aos meus colegas professores. Primeiro, peçam ajuda se quiserem explicar a parte biológica de como é que funciona o período menstrual. Peçam ajuda aos vossos colegas professores de biologia. E depois vão ouvindo o que é que os alunos querem. Se os alunos querem ir mais pelos direitos humanos, sigam por aí. Se os alunos querem ir mais pelas questões da pobreza menstrual, e no fundo é trabalhar esses assuntos e ouvi-los e coisas maravilhosas podem ser feitas com respeito, com os pais a apoiar. Eu senti-me muito apoiada pelos pais neste projeto que fui desenvolvendo. Eram os próprios que me agradeciam, pais de rapazes, diziam, sim senhor, o meu filho vai levar os dispositivos, obrigada professora por ter trabalhado, porque eu sou mãe de um rapaz e eu apreciei que isso tivesse sido falado na escola e que não fosse só para as raparigas. Portanto, aos meus colegas, peçam ajuda e força, é possível. Obrigada, Patrícia. Eu peço desculpa ter-te apressado. A Patrícia tem um trabalho espetacular. À conta do trabalho da Patrícia e de alguns recursos que a Patrícia foi recolhendo e que partilhou comigo, eu vou criar no website da Cidadania, no âmbito da sexualidade, um separador sobre saúde menstrual e eu vou partilhar lá tudo aquilo que a Patrícia já partilhou, perdão, a Patrícia não, a Liliana partilhou comigo, vídeos que ela foi referindo aqui, Sim. portanto eu vou pôr lá todos esses links. Sim. E se vocês também desse lado que me estão a ouvir tiverem Sim. também essa informação, por favor façam-me chegar, que é responder ao e-mail que vos enviou o link do Zoom, que eu faço essa... Se quiserem entrar em contacto comigo, eu não pus aqui o meu e-mail, mas a Isabel também poderá fornecer o meu e-mail. Obrigada mesmo por estar aqui convosco, obrigada pelo convite da DGE e por partilhar este momento, está bem? Muito obrigada, Liliana, foi muito bom. E a imagem de Liliana haverá muitos outros muita gente, trabalho. Sim, e, sim, portanto, eu não sou a única. Mais, é muito importante tocar nestes assuntos, como a Patrícia falou, parecem nojo, e quanto mais falarmos dele, mais natural se torna, porque é uma questão natural que acontece todos os meses. Olha, e só a minha experiência na sala de aula com rapazes a falar deste assunto é ótima. Pronto. É a melhor. Sim, que os rapazes tornam-se mais... Ou melhor, isto deixa de ser um mito, uma coisa são estranha. Empáticos, os colegas, são muito empáticos. Tenho a certeza que sim. Eu vou pedir à Lúcia, a quem nós convidámos para fazer o encerramento deste webinar, que faça a síntese. Já estamos atrasados no tempo. Muito obrigada, Lúcia. Agora o resto do tempo é todo seu. Obrigada, Isabel, e obrigada a todas as oradoras. Foi muito esclarecedor. Eu vou ser breve. Antes de nos despedirmos, eu quero agradecer a todas e a todos pela vossa participação. Esta foi uma sessão informativa sobre um tema que é muitas vezes envolto em tabus e silêncios, que é a menstruação. E apesar de nós sabermos que falar sobre o período pode ser desconfortável para muitos, é crucial que tenhamos conversas para desmistificar e normalizar o ciclo menstrual e para que cada vez haja menos vergonha em ir à casa de banho com um penso na mão, para que as raparigas não tenham de esconder os produtos menstruais, para que ninguém veja e ninguém saiba e que não sintam vergonha e que não sintam que não podem partilhar com os amigos que estão menstruadas, que estão com dor. E sabemos que as raparigas são ensinadas a sentir esta vergonha dos seus corpos e de um processo que é natural.
É hora de mudar esta narrativa e de celebrarmos a menstruação pelo aquilo que ela é, que é uma parte integrante da saúde das mulheres e das raparigas em todo o mundo. Quando discutimos abertamente a menstruação, estamos a contribuir para um mundo com mais igualdade de género, um mundo mais inclusivo e mais compreensivo. E não permitam que os tabus e a vergonha vos impeçam de pedir ajuda, aos vossos pais, aos vossos professores ou outro adulto de confiança, ou de partilhar informação com outras pessoas. Para os rapazes, também é importante que entendam e respeitem o processo da menstruação, demonstrem solidariedade, empatia com as vossas colegas e deste desafio, como já foi referido, pela Patrícia e pela Liliana, de, por exemplo, na vossa turma, organizarem uma caixa com produtos menstruais, da qual todos podem contribuir, podem levar pensos, tampões, até os rapazes. E ter essa caixa, por exemplo, na sala de aula, é uma forma de desmistificar, pelo próprio ato de alguém chegar de manhã e colocar lá um tampão ou um penso para outra pessoa que precise utilizar. Portanto, fica o desafio. Quero agradecer por participarem na sessão, quero agradecer por terem dinamizado uma sessão sobre um tema tão importante e espero que esta seja apenas a primeira de muitas outras conversas abertas e honestas sobre a menstruação e desejo um feliz Dia Internacional da Mulher para todos e para todas e bons ciclos. Eu agradeço à Lúcia, eu não a apresentei, ela faz parte da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Eu peço à Liliana que descompartilhe a tela, só para que todas nós nos despeçamos, façamos a nossa despedida agora no final e liguemos a câmara. Agradecer a todos os que estiveram do outro lado. Patrícia, Liliana. Desculpem, distraí-me. Não faz mal. Patrícia, Liliana, Lúcia, foi um privilégio poder ouvir as vossas partilhas. Os contactos delas serão disponíveis se quiserem, é só contactarem-me. A Patrícia tem o Círculo Perfeito, portanto vocês facilmente acedem à página dela e ao livro que ela partilhou. Agradecer aos meus colegas que estiveram aqui connosco, ao Rui que esteve aqui na gestão da plataforma e pedir-vos desculpa pelo prolongar da sessão, mas eu acho que se justificou perfeitamente face à importância do tema. Obrigada a todos que estiveram connosco. Até à próxima oportunidade.